Alô você, eu sou Arival Dias Casimiro e este é o pior podcast do Brasil. Se chama Arivalcast. Ele é o pior, mas é o melhor no sentido que nós trazemos aqui só celebridades, pessoas que têm conteúdo, pessoas que têm algo a contribuir, né, para a sociedade. São discussões bem descontraídas, trazendo informações inéditas, motivando pessoas, encorajando pessoas para dias melhores, né? E hoje está participando comigo aqui, né? A nossa querida Fernanda e também o pastor Marcos Melo, que é o pastor da juventude aqui da igreja, dos adolescentes, e também o nosso convidado especial, o professor presbítero Marco Túlio. Faça a sua inscrição aí, por favor, no YouTube, no Spotify, ative as notificações. O meu é muito simples, Arival Dias Casimiro, né? Você vai ter esse cast tanto com imagem e também para você ouvir, né? Nos engarrafamentos aí de São Paulo, quando você for correr lá no parque, você pode baixar e assistir. Vamos lá, Fernanda, diga aí. Sim, antes da gente começar nosso bate-papo, nós temos algumas informações importantes para falar para vocês hoje, começando com o Marcos, que vai dar uma notícia, um recado muito especial. Vamos lá, na verdade é uma indicação, né, de um curso muito especial para você que está nos assistindo aí e gosta da parte de empreendedorismo. A Bluefields é uma das nossas apoiadoras aqui, né, do podcast, Sim. e eles têm um curso chamado Kingdom Business. Esse curso é um curso online e traz uma imersão bíblica sobre fé, sobre trabalho. Nesse curso é tratado a respeito de diversos temas que envolvem, né, o aluno a refletir sobre propósito de vida, liderança, ética, muitos assuntos importantes e relevantes, e é um curso para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer, 100% online, e você pode ver e rever quando e onde quiser. Então, para saber mais, acesse o site da Bluefield, e lá tem todas as informações sobre o Kingdom Business. Isso aí, um curso muito bom. E também temos outros 2 apoiadores desse projeto, que é Med Plantões, uma empresa especializada em saúde, e eles fazem essa intermediação entre hospitais, consultórios e profissionais da saúde. Então, se você é um profissional da saúde, você pode entrar em contato com eles para conseguir aí deixar a sua agenda montada, eles fazem toda essa gestão para você. E também, se você, né, gerencia um hospital, trabalha com essa área, você também pode encontrar, através da Med Plantões, profissionais, ótimos profissionais para trabalhar no seu consultório e no seu hospital. Então, fica a indicação. Para saber mais, é só acessar o link que vai estar na tela e também na legenda desse vídeo. Também na área da saúde, nós temos os psicólogos Bela Vista. São psicólogos muito bons, né, pastor? Que a gente sempre fala aqui sobre a importância da gente cuidar também da nossa saúde mental, além da saúde espiritual, da saúde física, né, pastor? Isso, o pessoal é de primeira linha, Sim. são psicólogos bem formados e trabalham principalmente nessa área comportamental e também são psicólogos de confiança. Sim, tem psiquiatras também, né? A gente sempre fala desse tabu de não tomar remédio. Gente, existem doenças mentais que elas precisam ser tratadas igual qualquer outra doença. Então, não é um tabu, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender e tirar esse preconceito da nossa cabeça. Tem muita gente precisando de médico, de apoio, de terapia. Então, fica a nossa sugestão para você, Psicólogos Bela Vista. É isso mesmo. E se você quiser ser um patrocinador, é uma disputa muito grande, né? A Amazon, a Ambev e outras grandes empresas internacionais querendo patrocinar aqui o Arivalcast. Mas nós somos seletivos, né? Mas se você quiser participar, entre em contato conosco. Vamos lá, hoje nós estamos recebendo aqui essa figura internacional, o professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Ele é reitor, atual reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde o ano 2020. Antes disso, ele foi vice-reitor por 4 anos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é aqui de São Paulo, né? É a universidade ligada ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, é uma das melhores universidades que nós temos hoje na América Latina. A formação, né, não dá para ler aqui o currículo Lattes dele, que é extenso, mas ele é doutor em contabilidade, em controladoria pela FE e pela USP. Ele é contador e é economista também. Ele nasceu em Recife, a bela cidade, a Veneza brasileira. Já tem mais de 30 anos dedicados à vida universitária. Foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, foi gestor, foi chefe de departamento, foi diretor de centro acadêmico, diretor de controladoria e pró-reitor
administrativo. Então, é com muita alegria que nós o recebemos. Ele é presbítero, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma formação cristã, é casado com a Ana Lúcia, tem 4 filhos e agora 2 netos. 2 netos. Então, Marco, é com muita alegria que nós o recebemos aqui e faça a saudação para aqueles que estão nos assistindo agora. Ok, muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite de estar aqui no Arivalcast, cumprimentando o Fernando, o pastor Marcos, também ao senhor, reverendo, que é meu pastor aqui na igreja, não é, dizer a nossa satisfação de poder conversar um pouco sobre a educação brasileira, Certo. sobre a vida universitária, sobre aquilo que a própria Universidade Presbiteriana Mackenzie tem feito, né? Eu dou graças a Deus porque Deus me trouxe de Recife para cá, depois de uma experiência muito profícua na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu pude desenvolver uma série de cargos, experiências, inclusive como professor, no relacionamento com o estudante. Certo. E após esses anos, eu fui convidado aqui para esse desafio aqui em São Paulo, né? Já são quase 8 anos, esses 3 últimos anos como reitor da instituição. Primeira pergunta, você sabe que com o movimento da reforma, a gente não gosta muito de falar isso, mas a universidade pública, o conceito de universidade foi amplamente discutido na reforma. E a pergunta que eu tenho para você é uma pergunta muito simples, é abrangente, mas você pode reduzi-la. Qual é a importância da universidade na formação dos indivíduos, do cidadão, vamos supor, para o Brasil? Qual é a importância de ter um curso universitário? Olha, apesar de algumas pessoas ainda dizerem nos dias atuais que o diploma universitário está perdendo sentido, a importância, eu acho que é uma questão que precisa ser colocada dentro de um contexto muito restrito. As universidades são muito importantes porque elas são um meio de fazer a transição de um jovem que está deixando uma escola, um ensino médio, pensando no desenvolvimento da sua própria vida e da sua carreira, e pensando no futuro profissional. Hoje nós estamos falando de uma perspectiva pelo menos de 40 a 45 anos de atividade profissional, e as universidades são importantes não somente na ajuda a esse aluno que tem uma vocação definida ou que precisa de apoio para redirecionar sua carreira, seu curso, e imaginando que isso não vai se restringir somente a um período de formação em curso de graduação, mas nós estamos falando de uma perspectiva de educação continuada, não é? Onde até provavelmente aos 70 anos as pessoas vão estar estudando. A nossa pirâmide demográfica ela mudou drasticamente, né? E nós vamos ver nas próximas décadas uma concentração muito forte, especialmente nesse grupo de 35 para 60 anos. São pessoas que vão estar ativas e vão precisar de se reciclar, né? Se renovar constantemente. Mas eu creio que o jovem ele é testado, ele é levado a experiências de iniciação à pesquisa, iniciação científica, tecnológica. Ele vai caminhar por um mundo que ele ainda não desenvolveu plenamente durante o período escolar. Tentando sintetizar o que você está dizendo, a universidade é o portão de entrada, né? Dentro desse conceito hoje de educação continuada, né? Porque isso está presente não é somente na educação formal, Sim. mas depois que você faz a educação formal, você tem hoje o cara que é engenheiro e faz depois uma pós-graduação em marketing, né? Então hoje os saberes eles têm essa interface, eles estão interligados. Então, como você vê hoje, por exemplo, esse desafio da universidade hoje, nesse contexto principalmente do EAD, das novas tecnologias, né? E eu não quero nem entrar nesse assunto, porque vai criar uma polêmica aqui, né? Parece que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Como é que fica isso, né? Como é que porque você está tratando disso, você tem que ter a estrutura funcionando da universidade, você tem que ter o aluno para custear a universidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que preparar alguém para a vida, para ganhar dinheiro, para construir a sociedade. Como é que vocês estão trabalhando isso? Quais são as discussões que nós temos aí no mundo universitário? Todas as transformações importantes na sociedade causaram um determinado impacto. Isso foi assim na Revolução Agrícola, por conta de implementos que foram criados e as pessoas ficaram preocupadíssimas com relação à possibilidade de trabalhar no campo, porque uma máquina substituiu muitas pessoas. Mas, na medida do tempo, nós fomos vendo que a população vai crescendo,
as áreas agricultáveis também. Então, e as pessoas até migram daquela função primária para funções industriais e de tecnologia, né? Então, a Certo. sociedade ela vai se transformando, como aconteceu com a máquina de calcular. Algumas tinham a preocupação com a perda da capacidade de raciocínio, porque ia usar uma máquina. Acabar com a tabuada, por exemplo. Isso. Ninguém vai estudar a tabuada. Isso. É. Então, a universidade ela é um ser que se mexe, que se transforma o tempo inteiro. São instituições que têm mais de 1000 anos, e eu imagino que ela ainda vai ter, até a volta de Cristo, a sua continuidade garantida. Só que nos últimos, talvez, 20, 30 anos, ou pelo menos no pós-guerra para cá, nós temos visto que a mudança de comportamento, de perfil do alunado, não é? E das transformações que tem gerado entre as gerações. Certo. Então, hoje a gente começa a observar muita crise de relacionamento entre a geração que chega hoje com 18 a 21 anos na universidade, com um contingente de professores, por exemplo, que já passou da faixa dos 50, 60 e 70 anos, porque tem visões e experiências de mundo diferentes. Então, um dos desafios tem sido esse no sentido de tirar os entraves a essa comunicação, esse entendimento, não é? Esse é um desafio, porque a universidade ela é um composto de várias coisas, de projetos pedagógicos, que continuamente precisam ser ajustados, atualizados. A universidade também depende de instalações físicas, equipamentos, precisa de pessoas e precisa dos alunos, né? Quer dizer, esse composto aí, ele funciona. E a tecnologia hoje ela tem vindo para ajudar. A tecnologia sempre é um auxílio. Nós conseguimos usar muito bem a tecnologia, e muitas universidades estão usando, no sentido de alcançar pessoas que estão distantes, né? Então, a gente fala dessa possibilidade de acesso à universidade para quem mora aqui a 500, 1000 quilômetros de um centro como São Paulo, mas também de permitir que o profissional executivo que faz um curso de curta duração, que faz uma especialização ou mesmo um mestrado profissional, ele consiga ter alguns desses encontros de maneiras síncronas ou mesmo assíncronas, sem necessidade de gastar muito tempo no trânsito. Então, eu acho que essa possibilidade de aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, ela ajuda muito. Né? Na pandemia, uma das coisas que nós notamos, especialmente para cursos que têm envolve cálculo, né? Cálculo 1, 2, 3 engenharias, ou estatística e matemáticas, alguns alunos eles foram muito beneficiados pelo fato do professor gravar a resolução de cálculos e colocar no Moodle, no ambiente virtual, e ele poder visitar aquilo uma vez, duas ou três, e demonstrou que esse tipo de apoio ele foi importantíssimo na progressão da carreira, evitando até que ele evada do ensino superior. Eu digo que isso é importante, reverendo Arival, porque o Brasil hoje tem um percentual de alunos, de jovens de 18 a 24 anos, inferior à meta que foi estabelecida no Plano Nacional de Educação. Certo. Os países da América do Sul, por exemplo, Chile, Argentina, Uruguai, têm percentuais muito melhores do que o Brasil. Então, se a gente pensar aqui em inclusão, em oportunidade, geração de renda, não é? Abertura de oportunidades para o jovem de uma maneira geral, até para empreendedorismo, o fato da gente aumentar o percentual de estudantes na universidade é muito importante. Agora, o pessoal não discute isso, às vezes, quando você... Há muitas pessoas que entram no campo da educação também com o viés apenas econômico, né? De ganhar dinheiro, né? Mas a universidade, ela tem alguns aspectos que muitas vezes não são discutidos. Primeiro, o aspecto da sociabilidade, né? A gente viu na pandemia aí que o fato de você não poder ir na universidade, você ter o convívio do campus, o contato na sala de aula, isso trouxe sérios problemas do ponto de vista relacional, né? Por isso que eu não sou muito favorável a esse negócio de homeschool, de estudar em casa. Eu acho que... eu falo mesmo, né? Eu acho que o papel da universidade tem esse aspecto da sociabilidade, da convivência, do diferente, de você criar relacionamentos, etc., né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui do ponto de vista da realização humana é que uma pessoa que entra na universidade hoje, ela não tem uma coisa definida como ser humano profissional.
Às vezes a gente está vendo às vezes o cara começa estudando para ser astronauta, depois ele faz medicina, depois ele faz geologia, e eles são muito novos. E os Uhum. cursos hoje, e o leque de formação hoje é muito grande, né? Isso tem criado também uma crise, né, do Sim. ponto de vista de identidade, Uhum. de realização profissional. Você vê muita gente, eu sou um profissional, mas não gosto de ser isso, eu gostaria de ser aquilo. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de pensar em profissões e nessa questão de realização profissional, né? Eu tenho a impressão que no passado as coisas eram muito mais rígidas, no sentido de a pessoa não poder desistir daquilo que ela vinha fazendo, ou também não tinha mesmo essa oportunidade, Não, eram né? poucos cursos, né? Você tinha Também. 4 ou 5 cursos, você vai escolher esse. Hoje não. Hoje você tem, por exemplo, na área do direito, só na área do direito, dezenas ou centenas de áreas que você pode se especializar Sim. no direito. Uhum. Né? E isso também cria essa questão da importância da universidade para ajudar o aluno a se encontrar nisso aí. Eu acho que esse é um ponto que, querendo ou não querendo, você não pode abrir mão da questão da universidade. Mas, outra pergunta que... Se o senhor me permitir, reverendo, Pois não. eu tenho sempre falado para os estudantes que chegam na universidade que eles precisam viver a universidade integralmente. Isso é aqui no Mackenzie, uma universidade pública estadual, federal, porque as universidades elas têm uma riqueza de oportunidades no campo da cultura, por exemplo, de participar de coros, de corais, de desenvolvimento musical, também participar da vida universitária no campo do esporte, compondo alguma atlética, seja de voleibol, futebol, se ele é bom em esgrima, enfim, ele colocar aquilo que ele já traz com seu background desde jovem, né, de adolescente, e ele poder viver a universidade. E essa questão da convivência com eles ali, em praça da alimentação, de assistir um filme, porque nós somos relacionais. Nós não podemos viver individualizados. E mesmo as profissões, elas hoje estão sendo cada vez mais conectadas, né? Sim. Conectadas entre si. Isso, eu né? estou pegando aqui a questão da Interligado. tecnologia da informação, que perpassa todas as profissões. Ou seja, já é um componente muito importante hoje no direito, não é? A questão da tecnologia da informação. Então, aquele jovem que no passado ia para um curso de direito sem essa perspectiva de tecnologia de informação, de sistema, de softwares que ajudam a coletar informações sobre a natureza de processo, hoje já sabem que eles vão precisar se debruçar sobre isso. Então, eles precisam pensar. A Universidade Mackenzie, reverendo, tem feito um trabalho, nós chamamos lá de Carreiras, não é? Que tem ligado a estágio, mas tem ligado a essa oferecida aos nossos alunos a mentorias, seja por professores da universidade, seja por egressos que estão ocupando cargos importantes na sociedade, no campo de marketing, são diretores, CEOs de empresas, CFOs. Então, essas pessoas têm servido para também dar aconselhamento aos nossos jovens, inclusive para ou confirmar a carreira ou ajudá-la a redirecionar. Uma espécie de mentoria, né? Isso, de pessoas isso, experientes. isso Uma coisa que eu queria colocar aqui também seria essa questão da realização pessoal, né? Todo mundo conhece um pouco aquilo sobre aquela pirâmide do Maslow lá, que ele fala sobre a questão... A primeira coisa que o cara precisa ter é o reconhecimento, né? Está na base da pirâmide, você se reconhecer, né? Você ser reconhecido. E a importância da universidade, ela dá para aquele que cursa a universidade, quer seja o curso, qualquer um dos cursos, esse sentimento de aceitação, de realização, de que ele é um profissional que vai ter um reconhecimento, uma produtividade. E isso é uma das coisas que os jovens estão procurando hoje, né? Como é que você vê, porque nós estamos hoje, por exemplo, no Brasil, você está observando que cada vez mais os concursos públicos têm diminuído, né? De uma certa forma o Estado tem diminuído, e também esse sistema nosso de CLT, ele tem sido revisto e aí abre um espaço muito grande para a universidade fazer empreendedorismo. Isso. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você trabalha? Porque não vai ter mais aquele contrato de CLT, mas tem o empreendedorismo, tem o cara vai precisar de você para produzir. Mesmo no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, se espera que o indivíduo seja um empreendedor, um inovador. Certo. E não precisam ser inovações
drásticas para ser Sim. considerada inovação. O tempo inteiro a gente pode descobrir melhorias, né, em processos, em forma de comunicação, novos materiais. Quer dizer, o dia a dia está aí. Então, se ele tiver esse incômodo, Certo. essa mente investigativa e provocativa, de trabalhar em equipe, eu acho que são habilidades que são requeridas do jovem, ou sugeridas que eles desenvolvam, para que seja no ambiente profissional, reverendo, porque hoje eu tenho algo como 8.000 alunos dos 22.000 que eu tenho da graduação presencial, fazendo algum tipo de estágio. E Certo. normalmente nossas conexões são com grandes e boas empresas. Porque nós queremos que o maquinzista ele seja líder. Certo. Tá? A gente tem que pensar que o nosso jovem está sendo preparado para ser líder na área da atuação dele, para ser uma empresa de engenharia, como advogado, como um bom químico, mas que ele carregue na formação dele os princípios éticos que nós consideramos importantes no desenvolvimento dessa liderança. As questões ligadas à honestidade, integridade, forma de trabalhar o outro, de reconhecer as contribuições de um terceiro. Quer dizer, eu acho que tem essa expectativa como um líder que nós esperamos. Certo. Mas é verdade que o Brasil precisa de desenvolvimento também de empresas, não é? E o jovem, muitos nossos têm sido assim, orientados a fazer isso. Nós temos egressos que já abriram empresas Certo. e nós temos uma incubadora dentro da universidade. Certo. Nós temos 2 componentes curriculares que todo aluno faz. São universais, é empreendedorismo 1 e 2, e o 2 é projetual. É para ele ser orientado a fazer um projeto nesse campo do empreendedorismo. E esses projetos exitosos, eles podem ser aceitos, pré-incubados, incubados ou acelerados, como o trabalho da aceleração da Bluefields, que foi citado aqui, Sim. não é? Sim. Para que o aluno amanhã ele tenha a sua empresa aberta, individualmente, com colegas, sócios. Então, eu imagino que isso é muito importante para que ele também não fique dependente de terceiro, ele assuma a rédea da sua própria vida, né? Tá. 2 coisas que eu quero perguntar para você agora. São meio chatas, mas nós temos que enfrentar, né? Primeiro, você citou rapidamente aí, né, nessa questão do caráter, né? Sim. Até que ponto a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a universidade que você tem o privilégio lá de estar reitor, até que ponto ela trabalha essa questão dos princípios? Isso é uma coisa extremamente importante. A outra hoje é a vertente ideológica, né? Porque nós temos grande parte hoje da educação pública, né, do Brasil seguindo uma vertente ideológica, né? Onde todos os cursos de pós-graduação, de uma certa forma, incentivam. Eu não aqui estou negando que a universidade, por isso que veio a palavra universidade, é um universo que você não discuta as várias correntes, né? Quer seja de ideologia, de filosofia dentro, porque o espaço é para discutir mesmo. E o fato da gente discutir não significa que você seja aquilo, né? Uhum. Mas como é que você vê hoje, por exemplo, você teve uma militância lá na Universidade Federal de Pernambuco, né? E hoje você está numa universidade pública. Então eu queria que você destacasse para mim esses 2 pontos, o ponto de princípios e o ponto dessa questão política e ideológica. Sou Wagner Bacelar, sou consultor comercial aqui no Polo Pinheiros do Mackenzie. Nosso papel é trazer e oferecer para você a melhor experiência acadêmica digital. Nossos cursos contam com professores altamente qualificados, que trazem do mercado de trabalho a melhor vivência e experiência para você, tanto nos cursos de graduação como nos cursos de pós-digital. A nossa missão aqui no Polo é diretamente ligada com os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo o nosso recurso é destinado para esses trabalhos e nós abençoamos a vida de muitas famílias. O nosso Polo Pinheiros é o primeiro polo missionário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estude de onde estiver. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Eu vejo, sabe, o trabalho que se faz na Universidade Presbiteriana Mackenzie, não só pela liderança do reitor, mas pela chancelaria, trabalho da capelania e de muitos professores cristãos que lá estão, com um trabalho efetivo. É claro que a gente sempre tem coisas para melhorar, para reparar, mas o esforço lá, ele é orgânico, ele é formal. Nós temos 3 componentes que são objeto de avaliação semestral pela comissão própria de avaliação.
Todos os componentes são, todos os cursos são, mas em particular, esses componentes curriculares são disciplinas que chamamos universais. Tem ética e cidadania, né? Introdução à cosmovisão reformada e ciência, tecnologia e sociedade. Todos esses componentes curriculares, eles devem levar o aluno a compreender qual é a cosmovisão cristã, não é? Porque nós estamos dentro da Universidade Mackenzie, eu sempre digo isso para lembrar, para mostrar o tamanho dela, ela é a maior universidade cristã reformada da América Latina. Não tem outra, você pode procurar. E mesmo se for comparar com as universidades cristãs norte-americanas, que nós temos várias, mas elas são muito pequenas, com 2.000 estudantes, 3.000, nós temos uma grandiosidade, uma responsabilidade muito grande, porque nós recebemos jovens que vêm desse mundo relativizado, cheio de quebras que ele vem, de famílias desfeitas, e nós percebemos lá que é um conjunto de pessoas que não tem mais conhecimento com a pessoa de Deus, nem com a leitura da Bíblia, porque foram perdendo esse valor de ter a Deus como Criador de todas as coisas, como Senhor da sua vida, não é? E precisam ser acolhidos. Precisam ser. Acolhidos, né? A universidade, ela não é proselitista, porque ela não é igreja. Eu sei. Mas ela enuncia ao tempo inteiro, está na nossa página, nos nossos documentos, além da disciplina desses componentes curriculares, que eles são avaliados, e nós estamos trabalhando, então, na revisão dos componentes, continuamente, medindo a eficácia através das pesquisas. Nós estamos escolhendo e capacitando professores para que esses componentes eles sejam impactantes, e nós temos avaliado não somente os alunos que estão em curso, mas nós estamos fazendo pesquisa com os formandos e nós estamos fazendo pesquisa com os egressos, aqueles que saíram da universidade até 5 anos, sempre tentando saber, afinal de contas, o que é que esses componentes ligados à fé têm feito diferença na sua vida. Né? Mas não só morre nesses componentes, porque nos nossos congressos, nossos eventos, simpósios, em todos eles nós temos uma devocional na sua abertura, mas eu também não tenho perdido a oportunidade como líder falar para eles que o que é que eu espero de um advogado, de um futuro juiz que vai sair daquela bancada ali no futuro. Eu não gostaria que ele fosse um vendedor de sentenças. Eu não gostaria que um maquinzista que seja dono de uma empreiteira de serviços, de relacionamento de serviço público, que ele pagasse propinas para poder ganhar um determinado contrato. Então, o discurso ligado à ética, ao respeito à coisa pública, ao respeito ao outro, o tempo inteiro nós estamos fazendo, porque esse ensinamento de cuidar das coisas que Deus fez, do meio ambiente, nós não devemos fazer isso só por causa de um discurso. É porque mordomos somos das coisas de Deus. Então, esse ponto, nós temos, reverendo, feito um trabalho diuturno no sentido de passar a mensagem. Sim. E eu tenho certeza que está calhando no coração. Com relação às questões ideológicas, de fato, nós vivemos uma profusão de novas ideias, não é? Aí dentro das questões da sexualidade, não é? Que nos assaltam o tempo inteiro. Mas eu queria fazer um reparo aqui, porque eu lidei com o sistema federal de universidades, as IFES, são quase 70 hoje no Brasil, e passei grande parte numa delas. Mesmo o fato de que a liderança seja associada a um determinado partido político ou sindicato e que defenda determinadas ideias, não quer dizer que a universidade como um todo ela compra aquela ideia, porque é quase como se as universidades elas não existissem. A reitoria existe quando uma unidade qualquer quer assinar um convênio e tal. Então, e a gente tem, de fato, pode caracterizar áreas que são mais sensíveis em determinadas para esse discurso, talvez na pedagogia, na história, nas ciências humanas, geografia, ciências sociais, política, e você vai para o direito. Mas numa área de engenharia, por exemplo... Não tem como misturar ideologia com... Não, as pessoas são muito práticas, elas estão... Não é? Mas eu vou pegar aqui um exemplo que aconteceu bem recente agora na universidade. Nós temos uma semana chamada a Semana Feminina, que é promovida por um centro acadêmico lá do Direito, e além de discutir as questões da remuneração salarial, diferença entre homens e mulheres, ou da violência que as mulheres têm sofrido, às vezes dentro de casa, tal, discutiu um tema que foi a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Né? Então, a universidade foi promovida pelos alunos. Houve, de fato, quem soube, ficou espantado com o que a universidade vai discutir. Só que nós estamos discutindo a prática jurídica e o direito que está se desenvolvendo
e até projetos de lei que estão tramitando em discussões nas próprias secretarias de segurança pública, se é pertinente ou não aplicar o direito. Então, um aluno nosso, ele precisa participar dessa discussão, porque muitas vezes isso vai cair no exame de ordem da OAB e não tem como a gente não tratar. Entendeu? Isso não significa que você está defendendo, né? Não, Na prática. Não, senhor. A mesma coisa, eu estou com uma série de sermões aí, por exemplo, o evangelho transexual. Estou com medo de pregar, porque, porque a transexualidade, né, é um tema que está aí, vigente, e as pessoas têm a opção de querer ser o que quiserem, né? Mas tem, por exemplo, que na estrutura, ele pode até fazer uma cirurgia, né, mudar de sexo, mas não muda a estrutura genética dele, a estrutura física dele, né? É tanto que a Organização Mundial de Esportes determinou que transexuais masculinos não podem competir com mulheres, por conta de que ele tem a sua transexualidade. Agora, quando você discute isso e você vê isso... Provavelmente deve ter usado dados científicos. Isso, enfim, questão de força. Força, Sim. claro. É. A estrutura genética da pessoa, a estrutura física, né? A ciência ajuda. Ajuda. Então, esse é um ponto. Eu acho que você não pode jogar a criança, a água fora junto com o bebê, né? Você tem que discutir. E o problema está aí, a situação está aí. Como a igreja vai enfrentar isso, como a universidade vai enfrentar isso. Eu fui preencher mesmo lá no hotel a minha documento e aí tem sexo, né? Aí eu falei, tinha duas opções, MF, eu botei no masculino, né? Ainda, né? Aí tinha como você quer ser chamado socialmente? Aí eu falei, não sei como é que eu já tinha preenchido lá o meu nome completo. Então, são coisas assim que a gente vai ter que conviver, né? Vai ter que entender isso. Sim. Mas vamos lá, Marco Túlio, você tem alguma pergunta? Você que está assistindo aí também, pode gravar, depois a gente passa as perguntas, tá certo? Sim. Mas diga Pastor, aí. eu queria que a gente falasse um pouco da importância do cristão estar preparado, maduro espiritualmente para lidar com essas questões que vão chegar, né, na universidade, e é importante realmente que a gente debata, não fuja, né, de temas polêmicos como esse, porque estão aí à tona, né? Qual a importância do crente estar lá no ambiente acadêmico, não se esquivar, né, desses assuntos, mas estudar e ser uma luz ali também? Olha, muitas vezes as pessoas acusam a universidade delas serem o problema na vida do jovem. O jovem se desvia quando chega na universidade, e eu creio que esse não é o problema. O problema é o papel que a família e as igrejas têm desenvolvido na formação desse jovem desde cedo, ensinando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou todas as coisas, os propósitos de Deus, a sua vontade soberana. Eu acho que a gente tem, e por isso que a escola dominical ela é extraordinária, alguma coisa que não pode ser desvalorizada, não é? Porque os questionamentos na universidade, mas não só na universidade, você vê isso nas mídias sociais, nas redes, você vê isso no cinema, em qualquer outro lugar que você vai trabalhar, no ambiente empresarial, você vai ver políticas sendo propostas, e ele precisa entender muito bem qual é a razão da sua fé, não é? Eu acho que esse é um ponto que eu acho que nós temos que fortalecer. Como está escrito lá, o pai não tem que andar com o filho, ensinar ele sobre as coisas de Deus desde cedo. E a igreja também, que tem não só a escola dominical, mas o culto público, onde as doutrinas são ensinadas. Então, acho que ele estiver muito fundamentado, porque eu reconheço que nem todo mundo está. Às vezes não tem a ideia do enfrentamento que poderá ter. Teve um jovem que saiu chorando numa sala porque um professor disse assim, não há Deus, eu não acredito em Deus. E aí foi fazer reclamação para o diretor da unidade, para o coordenador, porque numa instituição cristã, um dos professores disse que não crê em Deus. Veja. E eu digo, o que você falou lá na hora? Ele emudeceu. Então, a incapacidade nossa de testemunhar com mansidão, mas com firmeza, poderia ter sido uma grande oportunidade até para os colegas que estavam presentes ali, que poderiam ver o contraponto, porque a universidade é um lugar de contraponto, não é? E o indivíduo que ainda não crê em Deus ou está fazendo por uma provocação, eu espero em Deus que ele seja alcançado também pela graça de Deus. Então a gente também precisa, e até quem sabe aquele enfrentamento educado, mas bem colocado, podia ter trazido reflexões para a vida do próprio indivíduo. Então acho que a filosofia bíblica judaico-cristã começa, a fé se aprende em casa,
a fé ela é corroborada na igreja e o cara vai para o mundo, vai para o pau. Sim. Eu acho Então que. não tem outra alternativa, né? Uhum. Se você não trabalhar muito bem essa questão familiar e da igreja, e aí eu acho que a igreja ela tem pouco tempo, porque a agenda hoje do jovem, né? Mas tem que ter atividades inteligentes para trabalhar aquilo que a gente conversou aqui com o Eberlin, que é justamente as pessoas estarem preparadas para apresentar a razão da sua fé, né? Sim. Dar uma resposta disso aí. Mas, Marco Túlio, um assunto aí que está pegando fogo, né? Segurança nas escolas. Não sei se tentaram matar você lá ou tentaram, mas é uma coisa interessante. Vem assim como um espasmo, né? Isso. Social. Então, aconteceu aquele caso aí aqui em São Paulo, e aconteceu aquele caso lá nos Estados Unidos também, de uma transexual que entrou num campus de uma igreja, de escola e tal. Isso virou, e todo mundo passa a discutir o assunto sem um embasamento daquilo que está acontecendo. Por exemplo, lá no Mackenzie, como é que vocês tratam, é uma universidade, como é que vocês tratam essa questão da segurança e como você vê esse assunto, por exemplo, no âmbito mais geral? Olha, eu creio que nós precisamos cuidar do ser humano. Não é? E eu fiquei vendo todos os estresses, os noticiamentos aí, ações do governo federal, do governo estadual aqui, de prefeituras, de fazer contratação de segurança privada para colocar na porta das escolas. O antigo Bedel, né? É, Tinha... não, mas gente armada em porta de cada escola brasileira, quer dizer, isso é o fim, é o fim da linha. Não é? A pior possibilidade é você ter a escola, você vai botar também na frente do hospital, você vai colocar no parque público, você vai colocar aonde? Na porta das igrejas. Quer dizer, a gente tem que superar a causa daquilo que está gerando a violência, não é? Então é preciso ter muito equilíbrio social, aí a gente volta para a família, perspectiva de vida, que às vezes o jovem não sabe para o que fazer, não é? Então, a juventude atual é uma juventude que não aguenta pressão, que não aguenta não, que desiste fácil. Então, eu acho que essa é uma das questões que nós temos que trabalhar, dessa resiliência e da capacidade de caminhar do jovem. No Mackenzie, apesar de tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que manter a atenção. Terça-feira passada, nós recebemos notícias de ameaças, mas não aconteceram só lá no Mackenzie, aconteceram em várias universidades, aqui de São Paulo também, faculdades, todas receberam aquela fake news de que no dia seguinte seria um dia de atentado. Nós acompanhamos. No Mackenzie nós temos câmeras espalhadas pelo campus inteiro que acompanham, nós temos catracas, que é um fator redutor de violência, porque só adentra o campus se alguém tiver identificado, não é um campo de porta aberta e tal. Mas, sobretudo, você tem que ter uma política da não violência, não é? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que trabalhar. Porque eu lembro que, 30 anos atrás, salvo engano, um jovem levantou aqui um estudante de medicina num shopping em São Paulo e metralhou pessoas. Entrou no cinema, né? No cinema, podia ter sido num parque, podia ser num hall do aeroporto, podia ser numa balada. Quer dizer, não é aí, tem que discutir qual é a causa. O que é que está levando o jovem a portar uma arma e atentar contra uma criança, contra um colega de sala de aula, né? Então, nós temos um programa no Mackenzie, temos o serviço de psicologia, que atende pessoas regularmente, e nós temos o PROATO, que é um programa de atenção e orientação ao estudante, que visa resolver problemas de mobilidade, pessoas que não enxergam direito, e até transtornos psicológicos ou qualquer momento de estresse que ele esteja vivendo que impeça o bom progresso dele durante o estudante. Então, nós temos psicólogos e outros profissionais que acompanham, inclusive um capelão com formação em psicologia, para dar orientação devida, inclusive encaminhar para um serviço médico especializado para a família, para o seu trabalho, né? Para ele poder caminhar bem. Sim, mas vamos encerrar aqui. Esse é um assunto muito para nós aqui como igreja, né? E a gente tem sempre aquela visão de transformação social, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta, é parceira aí do Mackenzie, principalmente dos cursos de EAD. Sim. E hoje é possível um aluno que fez escola pública, né, independentemente de ter cota ou não ter cota, mas de um esforço pessoal, ele cursar, né,
um EAD, ele ter uma licenciatura, ele fazer um curso de tecnológico, ele fazer um pós-graduação lato sensu. Como é que você vê essa questão do uso da educação, principalmente do EAD, para a gente promover uma revolução social, para a gente colocar essa turma no mercado de trabalho, né, dar autoestima, tirar as pessoas desse estado de estagnação? Porque a gente às vezes fala em 11 milhões, 13 milhões de desempregados, e você descobre também que o pessoal não tem informação. Quando tem áreas de TI, por exemplo, aí, se você abrisse 10 turmas de TI lá no Mackenzie, você ia ter gente, né? Como é que você vê isso? Eu acho que as universidades todas devem ter no seu coração esse compromisso social, não é? De cuidar do ambiente onde elas estão, do estado, da cidade, do bairro, não é? Cuidar das famílias que estão lá e dar essa perspectiva, responder talvez a esse clamor, esse sentimento, essa expectativa que as famílias têm pelos seus filhos e os próprios jovens, não é? Então, isso acontece com as universidades, que são públicas, a grande maioria são públicas e gratuitas, não é? E você veja que o problema não é só a questão do acesso, porque a evasão É grande. é muito grande também. Às vezes chega em cursos presenciais a mais de 40% ou 50%. Ou por problema de aprendizagem, de estrutura, de relacionamento com o professor, ou por falta de uma vocação não muito estabelecida. As universidades comunitárias e filantrópicas como o Mackenzie também cumprem esse papel. Certo. Ou 20% das bolsas, 20%, e nós temos hoje mais do que isso, talvez 23% do total de estudantes do Mackenzie tem bolsas integrais certo. ou parciais. Isso por decisões próprias, chegando na questão do SEBA, da filantropia, ou dentro da parceria que a gente tem com o governo federal, na questão do ProUni. Então, nós recebemos também prounistas, e isso é uma oportunidade muito grande deles terem acesso. Seja uma instituição privada sem fins lucrativos como a nossa, que é o caso do Mackenzie, ou mesmo de uma instituição privada, eu digo hard, pura, que vive de retorno nesse tipo de atividade, né? Mas nós entendemos que isso expande a possibilidade de nós chegarmos naquele percentual de X% dos jovens de 18 a 24 anos, porque parte deles não tem o que fazer, não trabalha, não estuda, e esse ócio ele não é um ócio produtivo, né? Ele é um ócio de risco, porque provavelmente o indivíduo vai fazer coisas que não poderia ter, né? Certo. Sim. Alguma pergunta aí? Nós estamos chegando aqui Eu queria só pontuar uma coisa, que tem algumas pessoas que mandam mensagem pro pastor Arival perguntando se o Mackenzie tem uma bolsa para essa pessoa. Eu? Sim, Manda mesmo, né? recebe mensagem pedindo bolsa, né? Então, um aviso para quem tá procurando uma bolsa, precisa de uma bolsa, entre em contato com o Mackenzie, né? Veja o ProUni lá. Exatamente, veja quais são os pré-requisitos, como você faz para ter acesso a essa bolsa, que vai estar lá tudo explicadinho, né? Eu acabei de assinar o edital do Mackenzie para você, né? O Mackenzie para você prevê bolsas parciais ou descontos que vão até 50% para estudantes que vão estudar nos nossos cursos EAD, que sejam oriundos de escolas públicas. Isso. Não é? A gente está tentando justamente Isso. atrelar uma política pública de acesso à educação. Sim. Né? Eu acho que, falando sobre universidade também, nós como cristãos, famílias cristãs, eu queria que o Marcos falasse um pouquinho para a gente sobre uma pessoa, um cristão, um jovem, adolescente que está entrando na faculdade. Como se preparar para entrar e não ser corrompido, não ser influenciado e influenciar? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, assim, né? O Marcos, que trabalha com jovens e adolescentes, deve ter mais propriedade para falar sobre isso. É isso mesmo. Eu acho que a importância, né, de ser sal e luz onde a gente for, como o pastor Arival comentou aqui, né, que nós somos chamados para fora. Isso faz toda a diferença, né? E a minha oração é que mais jovens se levantem aí, né? Estejam dispostos a cumprir esse ID, né? E também espero que essa conversa aqui, esse bate-papo tenha motivado os nossos jovens a entrarem na universidade, né? Eu sei que essa é uma preocupação do pastor Arival, de não ver jovem parado, né? Tem que empreender, tem que estudar, né, pastor? Eu falei no sermão aqui, né? Que eu falo muita besteira às vezes no sermão. Eu falei que minha avó dizia, ou você vai estudar ou você vai para a roça. Uhum. Né? Sim. Aí um amigo meu, o doutor Antônio Cabreira, mandou uma foto para mim de um trator. Mas o trator tinha tanta tecnologia, tinha computador de bordo. 2 milhões. Tinha que tratar com satélite para jogar. Então não adianta, se você não estudar, você nem para a roça você vai agora, viu? É verdade. Então tem que estudar, né? Eu acho que as oportunidades estão aí. Eu quero agradecer ao Marco Túlio e deixar aí para ele fazer as suas considerações finais nesse podcast, que eu espero
que isso gere bastante discussões, que nós tenhamos retornos aí, que a gente possa voltar a discutir e a encontrar soluções nessa Tá área. bem. Olha, uma das coisas importantes a destacar, terminando aqui agradecendo pelo momento, é que a universidade também tem projetos de extensão que são maravilhosos, né? É. Nós estamos trabalhando aqui, apoiando o município do entorno, com relação à saúde, com pessoas para que a Secretaria de Educação Municipal consiga fazer leitura da questão do autismo. Nós chegamos a capacitar quase 2.000 professores aqui da rede municipal de Embu das Artes. Nós temos trabalhos de mapeamento de encostas em litoral. Nós estamos agora fazendo a regularização de glebas de áreas irregulares que as pessoas precisam ter acesso à sua posse para ter acesso a esgoto e água tratada. A universidade tem desenvolvido essas iniciativas. Vamos participar agora de um projeto com a Ambipar e outras grandes empresas no sentido de fazer mapeamento das cadeias produtivas do Amazonas, no sentido também de geração de renda e preservação ambiental no local. Então, as múltiplas possibilidades. Nós temos projetos com refugiados, nós temos um projeto vigoroso, muito amoroso com detentas, nós estamos trabalhando com a Secretaria da Administração Prisional, com mulheres que estão fazendo cursos tecnológicos, inclusive, né? Então, isso tudo é muito importante e eu queria ressaltar que a Universidade Mackenzie também é uma universidade de pesquisa, né? Nós estamos, só no último ano, pela Escola de Engenharia, de relacionamento com empresas aqui do nosso entorno, nós chegamos a captar 20 milhões de reais em termos de equipamentos e apoio a projetos de pesquisa, onde os alunos participam. O aluno é chamado a participar e pôr a mão na massa, junto com professores e técnicos das empresas. Isso ajuda muito na sua formação, não é? E o Mackenzie tem tido muito sucesso na captação de recursos para pesquisa da CAPES, CNPq, FINEP, fruto da competência, da seriedade do trabalho que os professores fazem. Isso redundou, o ano passado, na melhor avaliação que nós podíamos imaginar na nossa CAPES. De 11 programas de pós-graduação, nós tivemos 6 que cresceram, 2 chegaram à nota máxima, que é nota 7, 2 nota 6, que são cursos de excelência. E por conta disso também, dessa seriedade, nós temos um projeto, participamos do CAPES Sprint, recebemos aí, eu acho, 13 milhões de reais, isso tem fomentado a vinda de professores estrangeiros para o Mackenzie, de professores nossos para o exterior, apoiado a publicação em colaboração com universidades estrangeiras. Então, isso tudo contribui para a internacionalização, onde o aluno é beneficiado. Certo. Na última terça-feira, nós tivemos uma feira, num acordo que nós temos, hospedamos o escritório do Education USA, que é ligado ao Departamento de Estado norte-americano. Nós tivemos mais de 40 universidades americanas numa feira dentro da Universidade Mackenzie. Então, eu acho que esse dinamismo todo ajuda, porque a universidade também não é só a formação da graduação. Certo. É, como eu falei, o esporte, cultura, mas é também a extensão, é o É o envolvimento. intercâmbio, né? A universidade está globalizada em tudo hoje, Isso, né? então Isso aí. precisa, o aluno pode ir para o exterior, o aluno Isso. pode subir num barco da Amazônia para fazer um projeto Rondon, enfim, essas oportunidades todas existem no Mackenzie e eu sei que em muitas universidades boas, públicas, estaduais, federais, mesmo privadas espalhadas pelo Brasil, né? Então, creio que o Mackenzie tem feito esse papel, eu sempre tenho pedido orações por ela, pela universidade, pelo reitor, que tem seus cotidianos, seus problemas diários para resolver, né? Mas agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Tá? Não, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros sempre intercede, ora pelo Mackenzie, está na nossa agenda, nós somos parceiros, né? Se você for fazer um curso de AD no Mackenzie, você não tem outro campus para ir que não seja de Pinheiros. Tá certo? É o melhor que tem, né? Então, você venha, porque quando você estuda aqui no EAD Pinheiros, você está ajudando também na obra missionária, tá bom? Marco Túlio, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda é extremamente complicada. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e toda a sua equipe lá no Mackenzie, Amém. o Conselho Deliberativo, o Conselho de Curadores, que vocês possam continuar tendo sucesso naquilo que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Tem uma lembrancinha para ele aqui? Isso. É a nossa série Relevância da Editora John. Vê se ele escreve um, né? Olha assim. Tá bem. Muito obrigado. Tá bom? Marcão, tem alguma palavra? Nada, só agradecer agora também ao presbítero Marco Túlio, agradecer aos nossos patrocinadores também, né? Temos mais Sim. 2 nomes aqui para falar rapidamente. Isso. Um deles, um deles é a One Big Media, que está conosco há bastante tempo. Melhor empresa de tecnologia de... Verdade. Né? Cuida do canal do Pastor Arival, também Sim. nos ajuda aqui a cuidar do canal da IPP, está conosco há bastante tempo e
busca também identificar e desenvolver criadores de conteúdo. Então, se você tem um canal aqui no YouTube, procura eles vão te ajudar aí e te dar uma consultoria. E o outro aporte contábil, que está ajudando a gente bastante aqui com o podcast. E eles têm um escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Então, eles dão todo o suporte que você precisa, resolvem todos os problemas burocráticos que a gente sabe, né? Todo mundo precisa de um contador. Então, se você precisa de uma empresa séria, que presta um bom serviço, é só entrar em contato com eles, Porte Contábil. Só uma pergunta, esse patrocinador paga pouca coisa, né? Não, é uma pequena oferta. Isso a gente não Vai pode falar aqui, custear. pastor. Não, pode falar? Não. Então tá bom. Se você é rico também, ajuda nós aí, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.